Queria chamar a Carlinha aqui. Graças a Deus. Isso aí. Carlinha, levanta só um pouquinho a sua calça para o pessoal ver sua canela de fogo aí, Carlinha. Meu Deus do céu. Vai ser forte hoje aqui. Estenda uma de suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, que pedimos uma vez que o Senhor colocou uma palavra no coração da tua filha, que agora essa palavra venha de encontro ao nosso coração. Nós queremos declarar que esse tempo é seu, não é das mídias sociais, das conversas, das telas, é um tempo exclusivo do Senhor. Por isso, tenha liberdade, ministra aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Ele esquece que hoje eu estou com o microfone, né? Hoje eu estou com o microfone. Uma alegria estar aqui hoje. Queria mais uma vez parabenizar todas as mães, celebrar a vida de vocês. A maternidade é uma bênção, mas também é uma tarefa muito árdua, né? E eu tenho visto hoje mães muito esgotadas, muito cansadas. São muitas informações e a gente não sabe qual informação a gente deve pôr em prática. A gente ouve um especialista, a gente ouve alguém aqui, o outro ali. Mas eu quero declarar, meninas, mães, sobre vocês, que a bússola de vocês para criar os seus filhos sempre será a palavra de Deus. Que o Espírito Santo, quando vocês tiverem dúvida sobre como proceder, que Ele possa te direcionar, te conduzir e falar com você o seu coração. Não é isso que você tem que fazer com o seu filho. Porque quando o Senhor é quem nos direciona, é quem nos revela, com certeza nós escolheremos o melhor caminho. E os nossos filhos serão bem-sucedidos para a glória de Deus. Amém? Eu quero declarar sobre vocês que o Senhor renove hoje as suas forças, renove o seu ânimo, te dê uma unção de ousadia, de autoridade, de colocar limites, de ser uma mãe que ama, mas que sabe a hora de colocar um limite no seu filho. Que o Senhor te capacite com sabedoria para educar essas crianças tão preciosas que Ele nos confiou. É uma missão linda, mas não é fácil. Então, eu queria parabenizar vocês pelo Dia das Mães. Amém? A mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje tem como tema uma mãe de fé. Nós vamos falar sobre uma mulher de fé. E nós vamos aprender um pouco com o que ela deixou para nós na palavra. Uma mulher que viveu 80 anos antes de Cristo, mas que deixou para nós lições tão preciosas, tão valiosas, tão atuais, que se nós colocarmos em prática nos dias de hoje, certamente nós colheremos bons frutos. Eu queria pedir para o pessoal colocar aqui 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam.
Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Esse é o texto que o Senhor trouxe ao meu coração para essa noite. E nós temos aqui uma mãe, uma mulher, uma viúva, desesperada. Ela acabara de ter uma perda, de perder o seu marido. Ela não tinha mais o provedor, aquele que sustenta a casa. E ela tinha um problema muito grande, que era a dívida, uma dívida alta. E naquela época, segundo a lei, quando se tinha uma dívida, poderia pegar os filhos para trabalhar como escravos e assim sanar a dívida. E agora ela se vê numa situação desesperadora. Tudo que ela tinha eram seus 2 filhos, ela já não tinha mais marido. E como uma mãe consegue imaginar ter seus filhos levados embora para trabalharem como escravos, para pagar uma dívida? Nós vemos uma mãe numa situação muito complicada. E o que essa mãe fez? Quando nós estamos numa situação complicada, que nós não vemos saída, o que nós fazemos? Para quem nós corremos? A quem nós pedimos socorro? Quando você vê o seu filho numa situação de sofrimento, o que você faz? Para onde você vai? Geralmente nós esgotamos todas as possibilidades humanas. Vamos a médicos, buscamos exames. E só quando a gente não vê mais possibilidade, a gente corre para Deus. Só que essa mãe aqui, ela agiu de forma diferente. Quando ela teve os seus filhos, viu os seus filhos podendo ser levados dela pelos credores, e ela não podia fazer nada. O texto não relata se havia algum parente, se ela podia contar com alguém, mas provavelmente não. Senão estaria aqui. Ela estava realmente sozinha. E ela tinha um problema para resolver. Ela tinha uma situação muito complexa. E em alguns momentos, queridos, vai ser somente você e Deus. Tem momentos que você não vai poder contar com algumas pessoas. Com vizinhos, com família. Tem momentos que é só Deus quem pode te socorrer. E às vezes você pode até estar cercado de pessoas, mas essas pessoas não podem te ajudar. Então, a nossa primeira opção tem que ser o Senhor. E essa mulher, essa mãe, essa viúva, eu imagino ela pensando: o que eu vou fazer agora? Eu não tenho com quem contar, eu não tenho mais o meu marido, eu não tenho mais o provedor dessa casa. Eu não posso perder os meus filhos, são o meu bem mais precioso, os nossos filhos. E aí ela se lembra de um profeta, de um homem de Deus. Na época dessa viúva, dessa mulher, o acesso a Deus era através dos profetas. Ela ainda não tinha livre acesso a Deus. Hoje nós temos, né, através de Jesus. Mas nós estamos falando de uma época em que as pessoas, para falar com Deus, iam até os profetas. E esses profetas
falavam com Deus pelas pessoas, ofereciam sacrifícios e assim obtinham suas respostas. E ela fez isso. Ela foi até um profeta, um homem de Deus. O nome dele é Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias, um homem íntegro, um homem que realizou muitos milagres, aquele que, quando Elias morreu, perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? E ele pediu a unção dobrada do espírito de Elias. E Elias havia realizado 7 milagres, Eliseu realizou 14. Então era um homem que já havia realizado milagres. E o que aquela mulher precisava naquele momento? De um milagre. Então o que ela fez? Ela buscou na fonte certa. Ela foi ao lugar que ela deveria ir. Ela foi até um homem de Deus, porque ela sabia que ali ela poderia encontrar resposta. Ali ela poderia ter a possibilidade de não perder os seus filhos. E assim ela fez. Nesse texto, nós aprendemos muitas coisas. E eu quero falar sobre algumas lições que nós podemos aprender com essa mulher. Algumas lições que nós podemos extrair desse texto. A primeira delas é a seguinte: quando ela chega até o profeta, ela fala assim: tu sabes que o meu marido era um homem temente ao Senhor. Quando ela fala isso, ela está revelando que era uma casa que temia o Senhor, uma casa de profetas, um lugar que o Senhor habitava. E nessa época, geralmente os profetas eles não tinham recursos financeiros, eles se doavam muito ao ministério. E por isso, ela ficou nessa situação tão difícil, cheia de dívidas quando seu marido partiu. E ela afirmou isso, que era esposa de um homem temente a Deus. Ela lembrou para Deus quem era o seu marido. O que havia naquela casa? Havia temor. E isso dava a ela um certo direito de pedir ao Senhor algo. Pedir que o Senhor tivesse compaixão de uma casa que havia sido doado por ele. Não é chantagem, é uma lembrança. E aqui, ela está passando por um momento difícil. Um momento em que as dívidas que entraram na sua casa e que ela não sabia o que fazer. Mas esse momento não podia definir a história dela. Ela tinha uma história com Deus. O marido dela tinha uma história com Deus, era um profeta. E o Senhor não ia permitir, porque por causa de um momento difícil, a história dela fosse destruída. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor, Ele coloca limites. Ele sabe até que ponto a gente suporta. E eu acredito que uma mulher que acabou de ficar viúva não suportaria perder os seus filhos. E aí essa é a primeira lição que nós aprendemos com essa mãe. Ela lembrou Deus de quem eles eram, da história que eles tinham com Deus. Além disso, ela também valorizou a característica do seu esposo, a qualidade dele. Ela poderia ter falado que ele era um irresponsável, que ele deixou dívidas, mas ela escolheu falar do que tinha de bom nele, que era o temor do Senhor. E quantas vezes, quando nós estamos lidando com as pessoas que mais amamos, nossos cônjuges, nossos filhos, nós temos a tendência a exaltar, a valorizar
as limitações dessa pessoa e não dar o devido valor às suas qualidades, às suas características. Isso é muito, muito real em nossas vidas, mas é tão prejudicial para os nossos relacionamentos. Então, que nós possamos hoje ter consciência de que todos nós temos dificuldades, limitações, defeitos, mas que muitas vezes apontar o defeito do outro não vai resolver, não vai curar essa pessoa. Existem outras formas de você falar sobre isso. E ela decidiu apontar a qualidade dele. Mais uma coisa que nós aprendemos com essa mulher. A segunda coisa que nós aprendemos aqui. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. Eu imagino, o texto não diz, que nesse momento em que o credor chegou, essa mulher deve ter suplicado, implorado a esse homem: me dê um tempo para que eu possa resolver essa situação e pagar essa dívida. Não leve os meus filhos. Eu não tenho dúvida de que essa mulher lutou pelos filhos, porque naquele momento ela não tinha uma solução, mas ela tinha fé, ela tinha certeza de que algo poderia acontecer. Se ela não tivesse, provavelmente naquele momento eles teriam sido levados pelos credores. Mas como mães, que tem aqui muitas, se alguém bate à sua porta querendo levar os seus filhos, o que você faz? Você abre a porta e fala: entre, leve? Não, você vai lutar com todas as suas forças, você vai chorar, você vai gritar, você vai implorar. Mas é a lei, e aí? Era a forma que eles tinham de receber as dívidas, mas não era o momento de levar os filhos dela. O Senhor não permitiria que isso acontecesse. E eu tenho certeza que essa mulher lutou com todas as suas forças para ter os seus filhos com ela. Quando situações, problemas chegam até seus filhos e querem roubá-los de você, e querem levá-los para um caminho que não é o que você deseja, que não é o que o Senhor tem para eles, como você procede? Como você tem cuidado desse presente tão precioso que o Senhor te entregou, que são os seus filhos? Eu estava lendo a história de uma mulher, o nome dela é Stephanie Decker. E aqui a gente vê, eu procurei algumas histórias, né, sobre mães. A gente vê como uma mãe é capaz de fazer loucuras, de se entregar, de se doar totalmente para salvar a vida de um filho. E essa mulher, ela morava em Indiana, nos Estados Unidos, e estava tendo muitos tornados lá. E a casa dela começou a ser destruída. E ela se viu numa situação muito difícil. 2 filhos, 5 e 8 anos. Não podia sair, senão seria arrastada. E a casa estava despencando. O que essa mulher fez? Ela pegou todas as cobertas da casa. Colchão, cobertor, edredom. Ela colocou tudo por cima daquelas crianças. E ela falou: esse tornado não vai matar os meus filhos. E ali eles ficaram até que alguns destroços caíram. Caíram sobre as pernas dela e ela perdeu as 2 pernas. Mas os seus 2 filhos não sofreram nada. Isso é o amor de uma mãe. Ela é capaz de fazer
tudo para salvar os seus filhos. E essa mulher, essa mãe que nós estamos falando aqui hoje, ela fez. Terceiro ponto que nós podemos aprender com ela. Ela buscou a ajuda da pessoa certa. Eliseu era, como falei, um homem de Deus, um profeta, aquele que poderia ir até Deus para que houvesse um milagre. Ela precisava de um milagre. E onde ela ia buscar ajuda se não fosse de Deus? Ela foi até ele e ao chegar, ele disse o seguinte: o que você tem em casa? Uma pessoa cheia de dívidas tem o que em casa, gente? Não tem nada. E ela deve ter ficado assim: poxa, será que não pode ser alguma coisa sua, né? Será que precisa de alguma coisa minha para que essa situação se resolva? Porque eu não tenho nada, Mas eu tenho uma botija de azeite. Tem um pouquinho de azeite lá. E ao falar isso, parece até que ela estava sendo uma pessoa ingrata, né? Que ela tinha um pouco de azeite. Mas a verdade é que a situação estava tão difícil que ela não conseguia enxergar que aquele pouco de azeite ia resolver alguma coisa. E muitas vezes nós estamos dentro de uma situação que nós olhamos e falamos: meu Deus, não tem como isso ser resolvido com o que eu tenho dentro da minha casa. Mas se o Senhor quiser, Ele faz com o que você tem em casa. E pode ser pouco, pode ser muito, e pode ser até nada. Porque se Ele quiser, Ele faz. Ele não precisa de nenhuma ajuda. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Só que eu fiquei pensando, e eu acho que Deus quis utilizar um recurso que ela tivesse para que ninguém falasse que ela precisou de algo que foi emprestado por alguém, ou que foi de algo de fora. Foi algo que estava dentro da casa dela. E isso me faz pensar que às vezes nós temos coisas de valor dentro da nossa casa e nós não damos o devido valor. O que tem dentro da sua casa que vem à sua mente agora, que você não tem valorizado como deveria? Milagres podem acontecer através de algo que você já tem. Para de querer ficar buscando só do lado de fora. Tudo que você precisa é de uma fé, uma convicção de que Deus vai fazer, de que Ele pode fazer. Eu estava também lendo sobre os milagres que acontecem na África, que são muitos. E aí, muitas vezes, a gente não experimenta esses milagres aqui. E por que isso? Porque lá eles não têm possibilidade. Quando eles ficam doentes, eles não têm a oportunidade de ir até um hospital, de ter o remédio certo. Eles só têm como recorrer ao Senhor por um milagre. E aí o milagre acontece, porque a fé é ativada, a fé é colocada em prática. Quando nós temos as coisas muito favoráveis, a nossa fé acaba não sendo exercitada como deveria. Então nós temos que entender que, diante de muitas provações que nós vivemos, e eu sei que cada um aqui tem a sua provação, é nesse momento que a nossa fé está sendo forjada, está sendo trabalhada, que o Senhor está nos capacitando para acreditar naquilo que Ele pode fazer. Porque Ele pode fazer todas as coisas. Então ela foi a pessoa certa. Ela achava que tinha muito pouco, mas era suficiente.
Deus sempre sabe o que é suficiente para nós. A outra lição que ela nos deixa é que ela tinha uma boa relação com pessoas. O profeta fala para ela o seguinte: vá e pegue muitas vasilhas emprestadas com seus vizinhos. E ela falou: quantas, Senhor? Quantas, profeta? Quantas? Muitas. E o que são muitas, gente? Depende. Talvez para você muitas vasilhas são 30. Talvez para você muitas são 100 vasilhas. O texto não nos revela quantas vasilhas ela conseguiu. Mas eu quero dizer para você que você vai conseguir ter a quantidade de vasilhas que a sua fé permitir, para o seu milagre acontecer. E ela foi lá e pediu muitas vasilhas emprestadas, e ela conseguiu. E por que ela conseguiu? Porque ela tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos, com as pessoas que estavam ao seu redor. E aqui eu queria falar sobre relacionamento. Muitas vezes nós nos frustramos, nos decepcionamos com pessoas. Mas eu quero te dizer que você também decepciona e também frustra pessoas. Porque somos todos imperfeitos. Mas o que você tem que entender é que o Senhor nos fez para sermos seres relacionáveis. O Senhor nos fez para nos relacionarmos, para servirmos, para nos doarmos, para nos alegrar com os que se alegram, para chorar com os que choram. E eu entendo você se hoje você fala assim: não, eu estou isolado hoje. Eu não quero me relacionar, eu já me feri demais, porque nós vivemos isso, né, Rafael? Nós viemos da igreja metodista, depois passamos para a igreja wesleyana, porque meu pai era pastor lá, e tivemos uma decepção lá, e saímos da igreja e começamos a buscar uma igreja para congregar, né? Porque nós sempre tivemos essa certeza de que a comunhão era necessária. E aí nós começamos a visitar o centro evangelístico, que era ali na Teixeira de Souza, para lá, que é o Seizinho, né? E nós ficamos ali naquela igreja 2 anos, sem que ninguém nos conhecesse. Nós não queríamos nos relacionar. Nós estávamos feridos, doentes. E nós não procuramos ajuda. Nós chegávamos para o culto, sentávamos no último ou penúltimo banco, ouvíamos a palavra, antes da bênção nós saíamos, íamos embora e íamos viver as nossas vidas. E nós evitamos muitos problemas com pessoas, porque quando a gente se relaciona, é fato que nós teremos problema. Mas com certeza nós deixamos de crescer muito, deixamos de ter experiências, deixamos de ser bênção na vida de pessoas. Então, o relacionamento, ele sempre vale a pena. Ainda que você se machuque, ainda que você fira, ainda que você seja ferido, seja machucado, há uma bênção na comunhão, no relacionamento. E o Senhor Jesus deixou isso para nós. Ele nos ensinou isso, ele andava com várias pessoas. E essa mulher, para conseguir todas essas vasilhas, era sinal de que ela tinha um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor. E ela conseguiu as suas vasilhas. Mas você imagina, Lívia, você imagina ela cheia de vasilha em casa e olhar para aquela botija de azeite. E ela devia ficar num conflito, como nós ficamos. Mas o Senhor falou, o profeta falou. Mas eu não estou vendo. Não, mas ele falou, eu vou acreditar. Meu Deus, um monte de vasilha vazia. Eu não estou vendo nada, o que eu faço? Não, eu tenho que acreditar. É a nossa vida.
ela passou por isso. Ela ficou nesse conflito. Só que ela decidiu acreditar. E ela começou a colocar azeite naquelas vasilhas. E quando ela começou a colocar o azeite, as vasilhas foram enchendo, e o milagre acontecendo, porque quando a nossa fé é ativada, é colocada em prática, o milagre, ele chega. E como chegou na vida dela, pode chegar na sua vida, em nome de Jesus. A outra lição poderosa que essa mulher nos ensinou, ela foi obediente. Ela foi completamente fiel àquilo que Eliseu falou para ela fazer. Ela pegou as vasilhas, ela pediu, ela conseguiu muitas, e mesmo a incredulidade vindo e ela lutando, ela foi lá e fez. A obediência agrada o coração de Deus. Então, ela foi uma mulher obediente. E diz assim o texto: assim, ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. Quando Deus te dá uma direção, você obedece ou você quer fazer da sua maneira? Porque certamente ela questionou. Talvez não fosse a maneira como ela gostaria de ver o milagre acontecer. Só que, quando o Senhor fala, quando Ele dá a direção, nós precisamos obedecer, porque a maneira dEle é sempre a melhor para as nossas vidas. Por mais que a gente não esteja enxergando, nós vemos o agora. Ele vê a nossa história pronta. Então, confie no cuidado do Senhor para a sua vida. Confie. Nós somos limitados, nós vemos tão pouco, mas Ele já sabe, já tem tudo pronto. Só peça que Ele te conduza, que Ele te direcione. E assim ela fez. Ela se trancou. Ela não ficou falando para as pessoas: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu consegui várias vasilhas, eu vou encher de azeite, você vai ver. Não, ela fez. Muitas vezes nós falamos para pessoas que não deveríamos. E essas pessoas não desejam que o milagre aconteça nas nossas vidas. Eu não estou falando que você tem que guardar tudo para você, não. Nós temos que compartilhar, porque nós somos curadas quando falamos. É comprovado isso. Mas temos que falar com as pessoas certas. E sobre a coisa certa. Escolha falar sobre bênçãos. Escolha falar sobre aquilo que o Senhor já fez na sua vida para edificar a fé do outro. E não apenas sobre as suas dificuldades, sobre aquilo que você ainda não recebeu. Porque assim como a gente pensa na nossa mente, assim é. Então nós temos que trazer à nossa mente esperança de dias melhores, de que coisas melhores vão acontecer. Amém? E ela também tinha um bom relacionamento com os seus filhos. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Como eu falei, o milagre, ele é do tamanho da sua fé. Ela conseguiu a quantidade de vasilhas que ela acreditou que ela encheria. E aqui eles trabalharam em equipe. Era uma família unida. Eles podiam contar um com o outro. Ela contou com os seus filhos. Em todo o tempo, eles estiveram ali juntos, trabalhando para que o milagre acontecesse. E é assim na sua casa? Vocês trabalham juntos para que o milagre aconteça?
Ou está havendo muita discordância, muita briga. Nós estamos vivendo lá em casa um tempo de tantas discordâncias entre as crianças. As idades, né? 3 e 5 anos. E muitas vezes eu fico, Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Porque a vontade é de dar uma chinelada. E aí a gente fica assim, Senhor, o que eu faço agora? Vou botar sentado, vou mandar abraçar, vou vestir aquela camisa que fica junto, o que eu faço, né? Porque é da idade deles. Mas nós aqui, todos os adultos, nós temos maturidade. E sabemos que uma família, para que ela funcione e para que os milagres aconteçam nas nossas famílias, precisa haver unidade, precisa haver relacionamento, comunicação, transparência, verdade. Infelizmente, existem muitas famílias que não são reais. Mas o Senhor, Ele nos ensina a sermos de verdade. E eu quero declarar que na sua casa haverá transparência, haverá verdade. Vocês sentarão à mesa, olharão uns nos olhos dos outros e falarão o que realmente está dentro. Porque nós precisamos nos expor para quem nós mais amamos. E muitas vezes nós estamos querendo vestir uma capa de tão fortes. Mas no final a gente sabe como a gente está precisando de ajuda. E às vezes um abraço do seu marido e da sua esposa pode te curar num dia mau, num dia difícil. E essa mulher, ela nos revela que tinha um bom relacionamento com os seus filhos. E por último, e a maior lição que ela deixou para mim, talvez não seja a maior lição que ela deixou para você, mas foi exatamente ela enxergar o milagre. Apesar das circunstâncias contrárias, apesar de a todo tempo aquela dívida estar na cabeça dela e ela ficar pensando na dívida e ela questionar se realmente o milagre ia acontecer, ela enxergou o milagre e ela fez o que precisava fazer. Ela abriu mão das suas vontades, das suas convicções, do que ela achava que tinha que fazer para fazer o que o Senhor mandou ela fazer. O Senhor deu uma direção para ela e ela foi lá e fez. Ela enxergou o milagre. E quando a gente enxerga o milagre, sabe o que acontece? Ele se torna real. Para que o milagre se torne real, você precisa enxergar, ter convicção de que ele vai acontecer. Mas tem tantas coisas contrárias, não importa. Eu vou enxergar o milagre. Eu vou continuar acreditando. Eu vou seguir em frente. Eu vou visualizar o meu sonho. Porque eu tenho um Deus que é poderoso e que pode realizar muito além daquilo que eu penso, do que eu imagino. Ele é poderoso. E essa mulher enxergou um milagre. Uma mulher de fé. Uma mulher que confiou. Uma mulher que nos mostrou tantas lições, tantas coisas que hoje nós podemos colocar em prática. E que nós possamos nessa noite refletir sobre cada ensinamento desse. A Bíblia, meus irmãos, tem tudo que a gente precisa. Só nos falta conhecê-la. Por isso perecemos.
Como esse louvor, Dani, que a gente canta, né? Que o Senhor nos dê fome e sede dele. Porque quando nós estamos cheias do Senhor, nós podemos passar por qualquer dificuldade, por qualquer adversidade, por qualquer luta, porque Ele nos sustenta com seu braço forte. O nosso Deus é poderoso demais. Queria que você se colocasse de pé nessa hora. Aleluia! Pai, eis aqui os teus filhos, Senhor. E nessa noite, Pai, eu quero clamar a Ti. Que o Senhor coloque no coração deles fome e sede por Ti, Pai. Que essa palavra possa entrar no coração deles como flecha. E que a partir de hoje, eles possam decidir ser pessoas que enxergam o milagre. Que enxergam o milagre pela fé. Que colocam no Senhor toda a sua expectativa e não em homens, que têm certeza do seu cuidado por eles, Senhor. Deus, acrescente fé no coração dos teus filhos, obediência, certeza, Pai, do seu cuidado. Seja com eles, Senhor, nessa dificuldade que eles estão enfrentando, Pai. Que eles consigam pegar todas as vasilhas possíveis e encher de Ti, Senhor. Encher com fé, Pai, para que o milagre chegue na vida deles. E o Seu nome, Senhor, será glorificado na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.